Ok, pessoal, então vamos nessa, vamos visualizar efetivamente o que é a continuidade. Então vamos observar o seguinte, vocês estão observando aí no vídeo de vocês que está aparecendo várias coisas aqui, tem vários dispositivos, tem também condutores. Então observe o seguinte, vamos começar aí explicando na prática o que é a continuidade pelo condutor. Observe aqui esse condutor. Esse condutor, ele tem continuidade? Sim, ele tem continuidade. Então, vamos observar por que ele tem continuidade. Então, imaginem que algo vai partir desse ponto para chegar nesse aqui. Tem algo que está atrapalhando? Não. Então, ele tem continuidade porque não está interrompido aqui no meio. Se fosse partir alguma coisa desse ponto até esse aqui, ia conseguir chegar tranquilamente porque não está interrompido no meio. Então, ele tem continuidade? Sim, ele tem continuidade. Então, vamos aprender também a testar a questão da continuidade. Observe o seguinte, deixa eu pegar aqui um multímetro, ok? Então observe aqui esse multímetro, pessoal. A gente vai colocar aqui, acompanha aqui comigo, que ele tem várias escalas, como a gente já viu em aulas anteriores, mas a gente vai frisar nessa aqui, ó, nesse sinalzinho aqui sonoro, onde tem aqui esse alto-falante, ok, gente? Que significa algo sonoro. Então vamos frisar aqui nessa questão, simplesmente nisso, tá? É claro que essa escala é usada para outros tipos de medições, mas nesse exato momento, falando de medir continuidade, a gente vai dar ênfase aqui nesse sinalzinho aqui, nessa escalazinha aqui, tá certo, gente? Vamos lá, então. Observe o seguinte, estou mudando até ela, observem, e observe aqui no display que ficou simplesmente aqui o número 1. Então, a princípio, nós não vamos levar em consideração a leitura que vai aparecer aqui no display. O que a gente vai levar em consideração é o sinalzinho sonoro. Observe aí o barulho, ok? Então é isso que a gente vai levar em consideração. Então vamos nessa. Vamos medir a continuidade aqui desse cabo. Preste bem atenção, a gente já viu que teoricamente tem continuidade. Então vamos confirmar fazendo a medição. Então observe aqui, ó, encostei numa ponta e outra. Então observe aí o barulho, então tem continuidade. Pessoal, partindo desse princípio, a gente pode testar dispositivos, como por exemplo o interruptor. Mas para isso vamos entender o que acontece dentro dele de uma forma bem rápida. Observe o seguinte, esses dois círculos aqui, preste bem atenção, esses dois círculos aqui é como se fossem esses dois parafusos. Então observe que quando esse interruptor ele está desligado, o contato ele está aberto. Quando eu aperto aqui, ó, a tecla, o contato fecha. Quando esse contato está fechado, ele tem continuidade entre esse ponto e esse aqui, ó, porque fechou, ó, fez a ponte aqui. Tem continuidade, nada interrompe, ok, pessoal? Não tem nada aqui no meio que interrompe. Quando eu aperto aqui, ó, que ele abre o contato, então não tem mais continuidade, ok, gente? Então, desligou, ligou. Tem continuidade? Não tem continuidade. Então, eu conhecendo como funciona esse mecanismo interno, eu consigo medir, através da medição, através da escala de continuidade, se esse dispositivo pode ser utilizado ou não. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, ó. Observe o seguinte. Vou tentar medir continuidade, ó. Então, não deu. Quando eu faço isso aqui, vou fazer melhor. Observe o seguinte, pessoal. Vou fazer melhor. Vou colocar logo aqui nos polos, olha. Nos polos aqui. E aí, observe, ó. Ó. Já está acusando a continuidade, ok? E aí eu vou apertar, ó. Apertei, ó. Não tem continuidade. Apertei de novo, tem continuidade. Então significa que esse dispositivo pode ser instalado, tá? Tranquilamente que ele vai funcionar, ok? Bom, então vamos lá. Disjuntor. Preste bem atenção aqui no seguinte detalhe. Deixa eu ver aqui, está ligado, desligado. Então quando ele está desligado, ele não tem continuidade, ok, pessoal? Então, olha só, vou encostar aqui nos contatos, tanto de um lado quanto do outro, ó. Não tem continuidade. Mas a partir do momento que eu ligar, ó, observe aqui, ó. Não está acusando continuidade, deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá, de novo. Vamos procurar aqui uma parte de contato. Ok, agora sim, ó, observe, está dando continuidade. Desliguei, não tem continuidade. Vou ligar de novo. Procurando aqui a parte de contatos. Ok, deu continuidade. Pessoal, sabe o que acontece às vezes? Às vezes cria uma crosta isolante aqui, tá, gente? Às vezes cria essa crosta isolante, ok? Que às vezes interfere na medição de continuidade. Então é por isso que às vezes a gente tem que procurar aqui os contatos, ok? Depois que procurou bastante aqui os contatos para medir continuidade e não encontrou, realmente ele está com defeito. Um outro detalhe que acontece em disjuntores, pessoal, que além da gente medir continuidade, observe aqui essa tampinha, ó,
que quando ela é tirada, ela fica dessa forma aqui, do outro lado já foi tirado, tá, gente? Só para a gente não perder tempo. Então, observe o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, observe aqui, ó, isso nos permite medir também a capacidade de desarme desse disjuntor, como por exemplo, ó, observe aqui, ó, ok? E aí eu vou ligar de novo, ó, e olha só. Ok, gente? Então, eu testei tanto a questão da continuidade, simulando a passagem da tensão em corrente elétrica, quanto a questão da capacidade de desarme desse disjuntor. Ok, pessoal? Então, isso significa que ele pode ser instalado no circuito tranquilamente, que vai proporcionar a proteção devida. Ok, pessoal? Olha só, esse aqui é um interruptor diferencial residual, é um IDR. O princípio de funcionamento dele é o mesmo, só que observe o seguinte, ele tem dois polos, ok? Então é dessa forma aqui que funciona. Ó. Quando os dois polos estão abertos, ó, não tem continuidade. Mas a partir do momento que eu liguei ele aqui, ó, fecha aqui, ó. Observe, ó. Então ele já tem continuidade. Se eu for medir, é claro que ele vai ter que ir encostando aqui para fazer o teste. Então observe aqui, pessoal, que não está... Deixa eu identificar aqui o que está acontecendo. Ah, olha só, pessoal, deu um pequeno problema aqui na nossa ponta de prova, ó, saiu aqui a nossa ponta de prova, e um detalhe bem interessante, eu acho até legal quando isso acontece, que é para mostrar para vocês, com isso eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês como é que a gente deve prosseguir, porque dificilmente quando uma ponta de prova dá algum tipo de problema, como esse aqui, você vai ter uma reserva. Então vamos lá, essa ponta está funcionando, essa aqui saiu, ó, mas tem essa pontinha que vai permitir, ó, medir a continuidade, ó, ok? É claro que depois desse trabalho, você logo, mais rápido possível, tem que providenciar uma outra ponta. Então vamos nessa, vou encostar aqui e vou encostar aqui também. Vamos lá, deixa eu procurar aqui o contato. Ok, pessoal? Então olha só, tem continuidade, tá? Tanto nessa parte quanto nessa aqui. Deixa eu procurar o outro polo também. Ok, continuidade também. E aí quando eu desligo, é claro que não tem continuidade, nem num polo e nem em outro, ok? Pessoal, só lembrando que esse tipo de dispositivo tem outros testes que a gente faz também para comprovar a eficiência desse dispositivo. Quando ele está energizado e quando a gente liga, a gente aperta esse botão aqui, ele desarma, ok? Então, dessa forma, a gente testa a capacidade de desarme desse dispositivo, ok, pessoal? Então, é dessa forma que a gente testa através da continuidade. Só lembrando que quando a gente faz medição de continuidade, essa medição tem que ser feita com o circuito desenergizado, ok, gente? Então, vamos passar para cá, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Então, observe o seguinte... Outro teste com medição de continuidade. Então, observe que nós temos aqui vários cabos, várias pontas de cabo, ok, pessoal? Várias pontas de cabo. E vamos imaginar que essa caixinha está no teto da sala e essa caixinha está no teto da varanda. Eu preciso descobrir quem é quem aqui entre essas pontas. Então, vamos lá. Olha só o que eu vou fazer. Preste bem atenção. Emendei essa ponta na outra. E aí eu vou tentar descobrir aqui quem são elas, ó. Preste atenção. Encostei numa. Não é essa. Não é essa. Essa aqui, ó. Então, observe aqui, ó, que são essas aqui, ó. Ok, pessoal? Identificando pontas através da medição de continuidade. Tranquilo? Tá soltando aqui, deixa eu emendar aqui melhor. Ok? Então, vamos lá. Eu quero identificar agora qual é a ponta desse cabo na saída da outra caixa. Então, eu vou encostar aqui, ó. Ok? Então, o que eu vou fazer? Preste bem atenção. Encostei nessa ponta e agora eu vou descobrir quem é ela. Não é essa. Vamos ver essa aqui. Então, observe que eu descobri aqui, ó, qual é a outra ponta, ó, ok? Então, o que eu vou fazer? Como eu descobri que a ponta é essa aqui, eu vou fazer uma marcação. Observe que a ponta é essa aqui, tá, gente? É essa aqui. Então, eu vou fazer a minha marcação. Eu gosto muito de utilizar a fita crepe, porque a fita crepe permite eu escrever. Mas aí você pode marcar da forma que você achar melhor, né? Como, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, F1, poderia ser simplesmente 1. Então, qual é a outra ponta aqui? Tá aqui, ó, é essa ponta aqui, ok? Então, vamos lá. Vou escrever aqui também F1. Observe aqui, ó. F1, ok? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou achar outra ponta aqui agora. A outra ponta aqui, ó.
Então, vou encostar aqui, ó, e vou confirmar se é essa mesma. É essa mesma. Ouve só o barulho, ok? Tranquilo? Beleza, então o que eu vou fazer? Peguei aqui a fita crepe, ok? Vou encostar aqui. Aliás, eu vou colocar a fita aqui e aí eu vou colocar aqui, ó, F2. Ok, pessoal? F2. Na outra ponta, eu vou colocar também. Cadê? Deixa eu tirar aqui. Na outra ponta eu vou colocar também, ó, F2, pessoal. F2. Olha só. Tá parecendo um Z, mas é 2, certo, gente? Beleza? E agora eu vou ter que descobrir também quem são essas pontas aqui, qual é o par, né? Vamos nessa então. O que eu vou fazer? Vou emendar aqui uma com a outra, e aí eu vou descobrir aqui da mesma forma, ó. Encosto aqui, ó, presta atenção. Eu emendei essas duas que já estão marcadas, então é claro que eu sei que essas duas que já estão marcadas são essas aqui, ó. Ok, pessoal? Claro que eu sei que já são essas. Então o que eu vou fazer? Vou encostar essa ponta aqui, ok? E aí, com a medição da continuidade, eu vou descobrir quem é ela. Não deu aqui. Vamos ver aqui, ó. Ok, essa ponta aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Essa ponta aqui. Então, o que eu vou fazer? Peguei a fita crepe, aí eu vou marcar. Vou colocar F3, tá? Pode ser outra coisa. Você que escolhe, tá? Como é que tu vai marcar? Pode ser R, R1, R2, R3. Então, ali é F3. É essa ponta aqui que eu acabei de identificar o outro lado dela. Então eu vou colocar o F3 também, ó. F3. Ok, pessoal? F3. E aí, é claro que as pontas já estão todas identificadas. Por quê? Porque essa é a única que não tem identificação. Então eu já sei, ó, que são as duas pontas do mesmo cabo, ok, pessoal? E se tivesse muito mais cabo, seria dessa forma que você iria identificando gradativamente, tá certo, gente? Então é dessa forma que a gente trabalha nas instalações elétricas, medindo a continuidade, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se por algum motivo não entendeu, volta mais uma vez o vídeo, revisa passo a passo, não pode continuar com dúvida, ok, gente? Então, grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, gente, abração!